vive como uma família mesmo. E sabe, eu tenho a honra sempre de receber meus amigos aqui. A gente virou uma igreja de muitos amigos, a gente virou uma igreja de pessoas que literalmente amam caminhar junto. A gente estava falando ontem lá no nosso culto que a gente deve consumir uns 2 pacotes de café por semana, porque a gente passa muito tempo na mesa e a gente gosta disso. E pensando nisso, quando a gente estava idealizando esse aniversário, eu estava pensando nos meus amigos e nas pessoas que eu queria que estivessem aqui, e um desses amigos é o pastor Vitor. Vitão é um dos caras que eu tenho o privilégio de caminhar, e é um cara apaixonado por Jesus. E eu sei que o Vitor é apaixonado por Jesus porque eu fui líder de adolescentes dele. Então, se ele tem a barba branca, vocês imaginam o quanto que eu tô velho, né? Então, a gente caminha junto há muitos anos. Eu queria convidar ele aqui. E Vitão vai ministrar a palavra hoje. Vitão é um dos meus melhores amigos, um dos caras que eu mais amo, e é um cara que carrega uma porção do Espírito maravilhosa, tem um dom de mestre. E, cara, eu queria que vocês estivessem com o coração muito disponível e atento, porque Deus colocou no coração dele. Tem algumas ovelhas aqui que já foram ovelhas do Vitor, Bia, Felipe, tem ali a Day e o Thiago também. Olha só. Aí, ó, ele importa a gente pra cá, gente. Ele colocou o óculos porque ele tá meio cegueta, tá ficando velho. Mas eu queria que você estendesse a mão pra cá. Jesus, obrigado pela vida do pastor Vitor, pela vida do Vitão, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome os lábios dele, Pai, e que o Senhor nos bagunce nessa noite, que o Senhor rasgue os céus, Deus, e que o Senhor, através da vida dele, Senhor, marque as nossas vidas. Nós não viemos dar um passeio gospel, Pai. Então mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura, sara feridas do nosso coração, Pai. Nós abençoamos a vida dele e nós declaramos em teu nome, Jesus, que nós seremos transformados. Em nome de Jesus, amém. Quebra tudo, né? Boa noite. Quem estava dormindo não está mais. Graça e paz para quem é do graça e paz. Paz de Jesus para quem é paz de Jesus do Senhor. Boa noite, bom, para quem é do boa noite. Vocês estão bem, povo de Deus? Festa bonita, hein? Vocês estão celebrando a Jesus e celebrando essa igreja. E Clebão, pastor Clebão, Gil. É uma alegria, é uma honra. Eu compartilhei isso com o Kleber ontem, de verdade, gente. É uma honra e um temor muito grande para mim estar nesse tempo com vocês. Participar dessa festa que a gente sabe que não é só para celebrar o aniversário dessa igreja, mas é para celebrar Jesus. Esse é o centro da nossa vida, esse é o centro da nossa caminhada. Se a gente celebra 4 anos, né? 4 anos dessa casa, a gente celebra 4 anos que Jesus Cristo tem abençoado e o Espírito Santo tem enchido esses corações. É isso que nós celebramos. O pastor Kleber falou, né? E eu não lembrava disso. Eles estiveram lá esses tempos atrás em Ponta Grossa. E embora eu tenha 19 e ele 48, eu não lembrava que eles tinham sido líderes de adolescente. E é verdade, e é verdade. Vocês verem que a caminhada foi boa, né? Nós tivemos esse tempo. Depois eu me mudei para Curitiba, morei muitos anos aqui. Voltei para Ponta Grossa como pastor e aí nós servimos juntos mais uma vez, né? Cuidando de adolescentes, cuidando de jovens. E foi um tempo muito bom. E por isso é uma alegria de verdade, gente, uma honra. Obrigado. Obrigado, Kleber. Obrigado, Gil. Espero muito honrar a Deus e honrar vocês nessa noite. E se eu falar alguma bobagem, vocês consertam depois. Tá bom? Tá bom. Gente, tem um texto da palavra que Deus colocou no meu coração já desde o dia que o pastor me convidou para estar com vocês. E eu quero ministrar algo bem prático, mas antes, enquanto a gente adorava juntos, eu creio que nós não podemos sair do ambiente de adoração sem estar expostos ao Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Talvez falar isso seja esquisito para você. Você fala assim: eu amo o manto, eu amo o espírito, eu amo o rodopio, eu amo o profético, eu amo também. É bom ser movido pelo Espírito, é bom desfrutar da presença. Mas sabe qual que é o fundamento para tudo isso?
O Evangelho é o poder de Deus. Poder, dunamis, energia. O dia que você ouviu a respeito de Jesus, algo tão poderoso tocou você que algo que existia em você morreu e algo que não existia em você passou a viver. E o Evangelho não é, querido, só quando você foi num acampamento, num culto, um amigo te convidou, o Espírito Santo derrubou e você chorou, arranhou o chão inteiro e você falou, ok, eu preciso de Jesus. O Evangelho não é só a porta de entrada no reino. O Evangelho é o fundamento pelo qual eu e você caminhamos todos os dias. Às vezes a gente se converte pela graça do Evangelho e quer andar pela justiça própria. E é por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E por isso eu quero gastar 3 minutos ainda mais, antes de entrar de maneira mais específica aquilo que Deus colocou no meu coração, para falar talvez a primeira vez para você sobre isso. E ver o Espírito Santo selando essa mensagem no teu coração. E talvez você nascendo de novo em Cristo Jesus nessa noite. Ou talvez se essa é sei lá, faz 15, 20, 30, 40 anos que você conhece Jesus. Você precisa dessa verdade tanto quanto eu todos os dias. Porque o fundamento da nossa vida é a graça em Jesus Cristo. Você crê nisso? Às vezes existem poucos améns para isso. Existem muito amém para outras coisas. Mas você vai dar muito amém, muito glória a Deus essa noite ainda. Amém. Queria te dizer rapidamente, Deus te ama. Você crê nisso? Amém. Que bom, agora eu ouvi um amém mais animado. Se não disser amém, tá bom, eu digo amém, dou pulo, glória a Deus, está tudo certo. Amém? Amém. Viu? Deus te ama, querido. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, plena, ajustada. Deus criou durante 6 dias tudo que existe. E no 6º dia Deus criou a melhor parte da criação, a coroa da criação. O único pedacinho de tudo que Deus fez, que Ele disse assim, eu vou fazer a minha imagem e semelhante. Sabe o que Deus criou no 6º dia? Você, eu e você, humanidade. E Ele falou assim, eu vou encher eles com a minha glória, eu vou encher eles com a minha presença, e eles vão me representar. E por isso Deus diz assim a Adão, Deus diz assim à humanidade, vão, multipliquem, encham a terra, dominem sobre as criaturas, sobre as coisas, desenvolvam a criação, eu estou entregando vocês. E à medida que vocês se multiplicam, a minha presença se multiplica, porque vocês são plenamente cheios da minha presença e da minha glória. E à medida que a humanidade vai se expandindo, o governo e o domínio de Deus vai se expandindo, porque existe uma humanidade que está debaixo do governo do Senhor. Você está comigo até aqui? Amém. Certo? Amém. Em Gênesis 3, a gente teve uma ótima decisão. Chegou um desgraçado lá em formato de serpente e falou assim, o que Deus disse para vocês? Qual é o acordo? Falou, nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se nós comermos, nós vamos morrer. E aí Satanás diz assim para Eva nessa conversa, não é bem isso que Deus disse. Na verdade, Ele quer fazer de vocês sempre dependentes dEle. Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão poder discernir o bem e o mal sozinhos. E vocês não vão mais precisar dele. Então como? Sejam livres. E a partir daí para frente foi só para trás. Não é verdade? A partir daí, tudo que nós passamos a viver no mundo, na criação, foi marcado pelo pecado. Foi marcado pela corrupção. Foi marcado pela queda. Todo tipo de desonestidade, todo tipo de injustiça, todo tipo de enfermidade. Eu e você não fomos criados para morrer. É por isso que às vezes é tão difícil para algumas pessoas lidar com a morte. E nós passamos a lidar com todas essas coisas, mas o Evangelho, a boa notícia é, Deus não desistiu de mim e de você. Ele podia ter pegado essa criação que Ele desenhou, que Ele pintou e falou assim, deu ruim. E aí Ele amassava e jogava fora e falava, vou fazer de novo. Mas Ele não fez isso. Ele falou assim, eu vou entrar na história. Eu vou pegar tudo que vocês estragaram, que vocês bagunçaram, e eu vou consertar. Eu vou redimir, eu vou restaurar. Aonde a morte está reinando, eu vou voltar a reinar. Aonde o pecado está reinando, a liberdade vai voltar a reinar. Eu vou entrar na história, o meu filho vai entrar na história, para que tudo seja diferente. É por isso que eu disse, eu vou insistir mais 2 minutos na minha fala aqui, que o centro dessa noite é Jesus, porque o centro da história do Evangelho é Jesus. Porque só existe igreja, porque só existe eu e você celebrando nessa noite, fazendo festa, agradecendo a Deus,
por essa igreja, porque Deus entrou na história e não desistiu de mim, não desistiu de você. Mesmo olhando para o quão longe eu fui, o quão longe você foi. Eu não vou contar meus testemunhos nessa noite. Eu já dei inúmeras razões para Deus não me amar. Nenhuma delas foi forte o suficiente para me arrancar do amor que está em Jesus Cristo. E mesmo que você tenha experimentado toda e qualquer consequência do pecado na sua vida, a morte, a escravidão, a dor, a tristeza, o pranto, ei, existe uma promessa. Em Apocalipse 21 e 22, que é o eco daquilo que Deus criou de maneira perfeita, vai chegar um tempo onde o Senhor vai secar dos olhos toda lágrima. E toda e qualquer consequência do pecado, e toda e qualquer tristeza que você carregou, toda e qualquer depressão que oprimiu o teu coração, toda e qualquer ansiedade que você lutou ao longo da sua caminhada, vai chegar um tempo que por meio de Jesus Cristo, tudo isso vai chegar ao fim. O Cordeiro de Deus vai estar no centro da sala do trono, e essa vai ser a nossa adoração. Você crê nisso? Nós acabamos de cantar dia e noite, suba a ti a nossa adoração. Nesse exato momento existe um culto no céu acontecendo na sala do trono. O Cordeiro está no meio, existe um trono. E quando o Cordeiro chega na presença, os 24 anciãos se dobram, os seres celestiais cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu e você vamos desfrutar desse lugar. Geralmente a gente não se anima muito. Eu sei que você se anima, você só não quis dar um glória porque você está cansado. Mas a gente se anima com as coisas desse mundo. A gente se anima com as promessas de Deus para esse tempo. E eu vim hoje para falar sobre promessas de Deus para esse tempo, para esse casal, para essa igreja. Eu vou ver se dando uma escambalhota ainda, em nome de Jesus. Mas o mais importante que eu tenho para te dizer nessa noite é isso. Eu poderia largar o microfone e sentar agora, à medida que você sabe que em Cristo Jesus existe esperança. Paulo vai dizer para mim e para você, presta atenção. Eu posso sair daqui? Vocês vão ficar bravos comigo? Eu já estou me sentindo mal de ficar meio preso aqui. Lá na igreja eu ando uns 15 metros para lá, uns 15 metros para cá. A palavra de Deus vai dizer que se a nossa esperança em Cristo Jesus é apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa esperança em Cristo Jesus é apenas para desfrutar algo terreno, que não é ruim de ser desfrutado, mas apenas isso, apenas uma bênção, apenas uma cura, apenas ver o sobrenatural em algo, apenas uma promoção, apenas um carro, uma casa, que são coisas boas. Mas se a nossa esperança é apenas para isso, nós somos os mais infelizes. Em outra tradução, nós somos dignos de pena. Por isso comecei gastando esse tempo honrando a direção do Espírito Santo. Talvez me constranja, por mim mesmo, talvez eu nem falaria isso agora. Mas eu decidi obedecer aquilo que Deus colocou no meu coração. Mais do que qualquer coisa, mais do que um ministério grande, mais do que um negócio abençoado, mais do que uma empresa próspera, mais do que uma cura para uma enfermidade, mais do que qualquer coisa que você possa experimentar nesse tempo, existe uma eternidade onde você vai estar com Deus. E o centro disso é Cristo Jesus, aleluia. Esse é o Evangelho. Você é livre, existe um caminho pelo qual você caminha, é alguém que leva você no colo para esse lugar. Para um lugar no qual você nunca deveríamos ter saído. E para um lugar onde Ele vai nos reconectar mais uma vez. Essa é a nossa esperança. Isso já é motivo para até o último suspiro da nossa vida a gente fazer a festa que a gente está fazendo hoje. Até porque se você não gosta de louvar e adorar, você é daqueles fiscal de culto, né? Tem os fiscal de culto aqui? As Mical, assim, pulou muito, gritou, aleluia e tal, né? Quando a gente estiver na sala do trono, quando a gente estiver na Nova Jerusalém, quando a gente estiver no novo céu e nova terra, nesse exato momento no céu tem um culto que está acontecendo, que tem uns bichos bem esquisitos. Uns parecem leão, homem, águia, 6 asas, um troço esquisito, cheio de olho. E eles estão cantando dia e noite sem parar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, digno de toda a honra, toda a adoração, todo o poder. E os 24 anciãos, que são os velhos que Deus criou, talvez eu vi, perdão, escandalizei, né? São as pessoas aqui, ninguém sabe direito quem é. Representa as 12 tribos, representa os 12 apóstolos, tá bom, ninguém sabe direito quem é, mas tem uns caras lá que Deus criou. O Cordeiro entra na sala do trono,
eles se dobram, lançam as suas coroas, e o culto está acontecendo. Se o culto dura 1h30, 2 horas, você já está com comichão aí olhando o relógio, você vai se incomodar na eternidade. Mas até lá Deus vai trabalhar teu coração, amém? Você vai aprender a amar as coisas do céu e desfrutar das coisas da terra, e não amar as coisas da terra. Amém? Você crê nisso? Tá bom, Espírito Santo, já honrei até aqui. Vamos ver o que o Senhor tem mais para frente agora. Não vou desobedecer. Eu fiz algumas anotações de coisas que Deus trouxe ao meu coração sobre um texto que tem movido a minha vida e o meu ministério. Eu pensei muito em vocês. Essa mensagem, ela é para a igreja. Essa mensagem é... Eu vou por aqui que eu me conheço, antes que eu derrube isso aqui. Mas essa é uma mensagem que norteou o meu ministério nos últimos 5 anos, 6 anos. Kleber e a Gil viram a igreja que hoje eu pastoreio nascer, e depois nós vimos essa família nascer. E sempre foi um tempo muito precioso, e existe algo que, volta e meia, como um marco, que vocês estão celebrando hoje, que é um aniversário. Ele é um sinal, ele é um marco, ele é um lembrete na história da caminhada dessa família, da sua família e dessa igreja. Eu acredito que ele sempre precisa ser lembrado. Eu queria ler com você um texto que está em Números, capítulo 13. Você que é dos meus e gosta de Bíblia de papel, você pode abrir a tua Bíblia. Eu não sei se tem ali, tá bom? Se você não é de Bíblia de papel, seja. Opa, obrigado. Números, capítulo 13. Quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Nós vamos ler do 1 ao 3 primeiro. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, ele disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Avança lá para o verso 17. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Olha aqui para mim. Deus acabou de libertar o seu povo do cativeiro no Egito. Esse povo ora por 400 anos, 440 anos, dizendo: Deus, lembra da tua aliança, nós somos o teu povo, nos resgata. E Deus vem com poder sobre o Egito e humilha, sim, 7-1 para mais, entende? Sobre todos os deuses egípcios. E tira o seu povo, e resgata o seu povo. E leva o seu povo para o deserto. E durante algum tempo eles caminham, porque existia uma promessa, a promessa de uma terra e a promessa de uma descendência para Abraão. E agora eles chegaram na boca do gol, eles chegaram na entrada da terra prometida. E Moisés então pede que um homem de cada tribo, um príncipe de cada tribo, uma liderança, seja separada para entrar e espiar a terra, sondar a terra. Vejam se é aquilo mesmo que Deus falou. Deus falou que a terra era boa, terra que mana leite e mel, traga umas frutas. Nós queremos ver se o negócio é bom, igual Deus falou que seria. Agora avança comigo para o versículo 26, para você ver qual foi o relato deles. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, que são gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb, presta atenção, que mudou o clima. Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo.
é mais forte que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos enviados em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eu queria que você prestasse atenção nessa história, porque eu acredito com o meu coração que esse é um momento para vocês como igreja, e esse é um momento não diferente para você como pessoa e você como família, de transição na sua vida. Quem me conhece, o Kleber e a Gil me conhecem, eu tenho muito temor de pegar um microfone e falar para alguém ou entregar uma palavra para alguém. Eu faço isso com muita seriedade. Então, se eu disser para você que eu tenho convicção que Deus está falando algo, você pode ter certeza que eu tenho convicção. E tem grande chance de Deus estar falando, senão que Ele tenha misericórdia de mim, tá? Mas eu tenho grande convicção que muitos de vocês, se não todos, vocês estão num período e em um momento de transição na sua vida. Um momento onde Deus tem colocado vocês diante de algo que Ele já prometeu, que Ele já disse que era promessa, destino para a sua vida. Mas existe agora um processo para acontecer. 12 homens são enviados. 10 voltam com um relato dizendo assim: olha, a terra é boa, mas tem gigantes. As cidades são muradas. As muralhas são grandes, são fortes. Na cara do gol tinha uma cidade chamada Jericó, conhecida por umas muralhas bravas, gigantes. Mas 2 deles, Josué e Caleb, os outros 10 você nunca mais ouve falar na história. 2 deles falam assim: beleza, galera, a terra tem os seus desafios, tem gigantes, mas vamos subir, vamos possuir a terra, porque existe uma promessa de Deus para nós. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, diante do momento onde você está vendo as promessas de Deus, ou você está vendo os gigantes diante de você? Você está olhando e ouvindo aquilo que Deus já falou sobre o seu coração, e que você sabe que é propósito e promessa dele para a sua vida? Ou você ainda está olhando para o tamanho dos problemas, dos desafios, e dizendo assim: não dá, não tem como? Se tem olha aqui para mim, se tem um versículo que Deus tem batido no meu coração nos últimos 3 meses, é uma resposta de Jesus a 2 cegos em uma oração por cura. 2 cegos ouvem que Jesus vai passar e eles dizem: ei, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E aí Jesus chega perto deles e ele pergunta assim: o que vocês querem que eu faça? Eles dizem que eu volte a ver. E aí ele pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles dizem: sim, Jesus, nós cremos. Agora escuta a fala de Jesus: então seja feito conforme a sua fé. Existem coisas, querido, presta bem atenção aqui em mim. Existem promessas de Deus que são verdades celestiais sobre a sua vida, que só irão se concretizar se você responder com fé. Existem inúmeras passagens que mostram isso. A mulher do fluxo de sangue, ela vai rompendo na multidão, ela fala: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. E ela toca, ela é restaurada, ela é curada, ela fica assustada, porque Jesus diz: ei, eu vi sair poder de mim, quem me encostou? E ela aparece diante de todo mundo, e ele diz assim: filha, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Lembra do centurião, do líder romano que vai até Jesus e diz: Jesus, o senhor pode curar o meu servo que está doente? Ele: beleza, vamos embora. Ele fala: não, Jesus, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, eu tenho servos abaixo de mim, e se eu dou uma palavra para ele ir lá, ele vai. E assim o Senhor é. Se o senhor só liberar uma palavra daqui onde o senhor está, o meu servo vai ser curado. E aí Jesus diz, diante do seu povo, da sua igreja, dizendo assim: olha, nem na minha igreja eu encontrei fé como essa. Ninguém, querido, presta atenção, é responsável pela sua medida de fé. Se talvez Deus já liberou promessas de uma terra, de um casamento abençoado, de um trabalho próspero, de curas, de milagres acontecendo na sua vida, de avanço no reino, se talvez você não desfruta disso hoje, não é culpa talvez de que Deus está falhando com você.
mas talvez você não esteja respondendo em fé. Talvez nesse momento, diante dos dilemas que você luta, tudo o que você precisa é crer naquilo que Deus já falou para você. Você não precisa de uma palavra nova. Escuta, falo com convicção no meu coração. Você não precisa que alguém fale algo profético novo sobre o seu coração, eu tenho certeza disso. Alguém virá e fará, e isso acontecerá inúmeras vezes, e glória a Deus por isso. Mas hoje, você que veio talvez em crise, pensando, para que é que Deus está me chamando? O que é que está acontecendo nesse tempo? Você não precisa de que alguém venha hoje no culto e fale assim, olha, embora eu tenha recebido uma palavra abençoada, meu irmão, como é que é teu nome? Do óculos, que veio orar comigo atrás. Wesley? Walter. Meu irmão, como é bom receber uma palavra do céu, não é? Meu Jesus, como eu fui abençoado e encorajado. Mas foi para mim, porque Deus gosta de mim, tá bom? Deus me ama igual Ele ama você, mas talvez Ele está me mimando mais hoje do que você. Hoje você não precisa ouvir uma palavra nova. Hoje você precisa revisitar uma promessa que Deus já liberou sobre a sua vida e começar a exercitar a fé nisso. E parar de olhar para o tamanho do problema. Ah, pastor, mas o problema da economia é grande nos dias de hoje. Como é que a minha empresa vai prosperar? Como é que no meu trabalho as coisas vão avançar? Como é que eu vou ser promovido? Como é que eu vou ter mais recursos? Ei! Qual é a promessa? Você está olhando para o gigante ou você está olhando para aquilo que Deus prometeu a você? Você não precisa de uma palavra nova. Existem coisas na nossa vida que a gente lida com fé como resposta. Você lembra quando os discípulos de Jesus levam diante dele um rapaz endemoniado? E até aquele momento eles conseguiram meter o pé no peito de todos os capetas. Mas aquele ali eles não conseguiram. E aí eles levam para Jesus e falam, depois que perguntam por que nós não conseguimos lidar com esse. E Jesus responde, porque a fé que vocês têm. Vamos lá, galera, vocês estão lendo Bíblia, posso cobrar? Posso dar uma apertadinha só? Vocês leem Bíblia, gente? Leem Bíblia? Bíblia. É bom ler Bíblia, tá bom? É bom. Deus fala nas Escrituras, Deus fala, o Espírito Santo testifica. Lê Bíblia, tá bom? Importante. Jesus, por que não conseguimos lidar com esse capeta aí? E às vezes a gente vai olhar para o final dessa narrativa, e aí ele vai falar, porque essa qualidade, porque essa casta, porque esse tipo só sai com oração e jejum. Mas quando eles perguntam por que nós não conseguimos lidar, a resposta de Jesus não é porque esse demônio é do escalão de cima. Ele fala, é porque a fé que vocês têm é pequena. Talvez você nunca tenha prestado atenção quando você leu esse texto, que o problema não é o tamanho ou a força do demônio, não é porque esse é major e os outros que eles lidaram era sargento, era cabo. É porque a fé que eles tinham era pequena. E quando Jesus fala essa casta ou esse tipo de problema, ele não está falando do tamanho do demônio, mas ele está falando do problema da falta de fé. A falta de fé de vocês só sai com oração e jejum. Só sai com busca genuína pela minha presença. Então talvez hoje, se você só está vendo gigantes, meu irmão, é porque a fé que você tem é pequena. Deus está te colocando ali, depois da porta. Você pode sair do culto e empurrar. E existe uma promessa de Deus para você. Mas se você sair e olhar para fora, para o tamanho dos problemas, para o tamanho das muralhas, esqueça. Sabe o que aconteceu com quem não creu na promessa de Deus? Eles voltaram com um relato negativo. Começaram a inflamar a comunidade de Israel, dizendo, olha, nós vamos tudo morrer. Esse é o problema. Eu ia falar, eu odeio, mas aí vai escandalizar os irmãos. Eu amo menos quem tem falta de fé. Sabe? Porque quem tem falta de fé fica focando naquilo que não é bom, naquilo que é problema. E sabe o que ele faz? Começa a contaminar todo mundo. É ruim, é difícil. Você está lá assim testificando, Deus está me separando um novo tempo na minha família, Deus está me dizendo que eu vou viver um novo tempo nos meus negócios, Deus está me liberando e dizendo sobre um novo tempo no meu ministério, e você está feliz. Mas aí chega um desgraçado, maldito, incircunciso, filisteu, filho de Jezabel, e começa lá, não, mas é difícil. Deus colocou esse sonho no teu coração? Não. Orar por câncer, orar por dor de cabeça, beleza. Agora orar por câncer, isso aí é muito grande, isso aí é muito difícil. Deus acabou de me dar visões novas sobre o que Ele está fazendo lá em Ponta Grossa, na igreja.
E quando eu contei para as pessoas, nenhuma delas acreditou. Eu falei que pela terceira vez, é que o povo é ruim, né? Aqui é todo mundo bom, sabe? Mas eu falo, mas lá na minha igreja tem uns cabeça de barro. Geralmente quando eu falo as coisas que Deus está dizendo, as coisas acontecem, mas o povo desacredita. E nós hoje, por conta inclusive de algo muito semelhante ao que nós acabamos de ler nessa história, pessoas sem visão e pessoas com falta de fé, nós já crescemos e diminuímos, crescemos e diminuímos, e não avançamos justamente por esses boca de gamela, que ficam contaminando os boca de gamela. Desculpa, expressão pontagrossense. Sabe o que é gamela aqui? Sabe o que é gamela? Eu sou do interior, gente, falo uma bacia, obrigado. Boca de gamela fala qualquer coisa, fala demais, fala bobagem. E por causa dos boca de gamela, o povo voltou para o deserto para morrer, passar 40 anos morrendo. E aquilo que Deus colocou no meu coração, eu falei, olha, hoje nós reunimos aí 100 pessoas na igreja, mas em 1 ano e meio, Deus vai nos dar um lugar novo, porque Ele nos disse que daqui a 1 ano e meio nós vamos congregar 800 pessoas. Porque Ele falou, Ele deu essa promessa. E Deus sabe, eu não estou nem aí para a quantidade de membros de igreja, não estou nem aí. Se eu tiver um para falar de Jesus, tá bom. Se tiver 1 milhão, tá bom, tá ótimo. Se tem algo que não me pega, é ter glória das pessoas. Uau, que ministério. Cara, já morri. Bom, o resto que Jesus fizer, glória a Ele. Se um ficar feliz, amém. Se ninguém disser amém, já disse, eu digo amém sozinho. Eu saio pregando Jesus para a sombra. Tá tudo certo. Depois que você começou a acreditar nas coisas de Deus e experimentar isso acontecer na tua vida, você não liga muito o que as pessoas pensam. Todo mundo que ouve a Deus e tem fé naquilo que Deus fala, é meio louco, meio retardado. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois eles corrigem, deixa eu te falar. Se você é muito normal, talvez você ainda não tenha entendido a dinâmica do reino de Deus. Vocês gostam do Bill Johnson aqui? Sim. Bill Johnson. Achei uma conexão. Vocês gostam do Bill Johnson? Bill Johnson diz assim: a maior parte das pessoas tem fé o suficiente para crerem em Jesus e serem salvas, mas nem todas têm fé o suficiente para ver o reino de Deus acontecendo na sua vida. Muitas creem que Jesus na cruz tirou o saldo negativo, toda a escritura de dívida foi cravada na cruz, aleluia, tem liberdade. E se você não dá uma glória a Deus, não sei o que mais te alegra. Mas nós não entendemos ou cremos que Jesus colocou um saldo na nossa vida. Deus colocou e derramou algo, Deus derramou uma realidade celestial, um poder do céu sobre a nossa vida, para que a gente possa viver, conquistar e avançar diante das promessas que Ele tem para as nossas vidas. E aí quem entende isso é meio doido, para não dizer completamente doido. Se você nunca foi chamado de maluco, eu oro para que nessa noite, em nome de Jesus, você saia para ser chamado de maluco. Você sai daqui para orar por gente na rua, por cadeirante, por gente de muleta. Você sai daqui para pregar o evangelho para as pessoas, e gente que caia na rua chorando, porque sabe e descobriu que Jesus as ama através da tua vida. E as pessoas vão olhar lá um fanático religioso desgraçado, e você vai falar, sou mesmo, fanático, radical, alucinado, apaixonado por Jesus, apaixonado por ver a realidade se dobrando diante do senhorio de Jesus. Eu amo ver gente se convertendo, eu amo ver enfermo sendo curado, eu amo ver capeta indo embora, eu amo essas coisas. Tem que ser louco, cara. Se é muito normal, você está errado, desculpa. Você ficar chateado, conversa com os pastores aqui depois, tá bom? Isso faz parte da nossa vida. E quem não entende isso, geralmente critica e espalha boatos negativos. E é isso que nós vemos acontecer nessa história. 10 voltam e eles falam assim, olha, a terra é boa, mas os problemas são muito maiores. E aí Caleb se levanta, os problemas estão lá sim, mas nós cremos em Deus, existe uma promessa, vamos para cima, vamos avançar, porque Caleb crê naquilo que Deus diz. Meu irmão, se você não tem fé para crer que Deus pode te levar diante de gigantes e derrubar gigantes, eu não sei que tipo de vida e de promessas você pode desfrutar. Se a tua vida, do que você sonha e planeja, é muito acessível na tua força, você precisa de convicção de promessas de Deus maiores. Jesus! Viu? Vamos lá, vamos para frente aqui, olha.
Por muitos anos eu fui pastor de uma igreja bem tradicional, tá bom? Eu amo essa igreja, sou muito grato, aprendi muita coisa. Mas cada vez mais eu fico assim, cara, às vezes eu tenho vontade de dar uns rodopios, dar uns pulos, arremessar umas cadeiras para cima, mas aí eu não estou em casa, fico com medo. Depois vão falar, nunca mais traga aquele maluco lá. Você vai me chamar de novo? Então tá bom. Meu irmão, a W. Tozer, ele disse uma frase que bate quando eu estou falhando nisso. Deus está procurando homens com os quais Ele possa fazer o impossível. Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa fazer o impossível. Pessoas que não vão se atemorizar diante dos problemas. Pessoas que vão responder em fé aquilo que Ele está fazendo, o que Ele está dizendo. Quem tem fé em Deus não tem medo de gigante. Quem tem fé em Deus derruba gigantes. Você precisa ter um coração de Davi que diz assim: quem é esse incircunciso filisteu desgraçado para falar assim do meu Deus? Quem é essa pessoa que chega diante de mim e fala assim: olha, você, crente, olha os problemas, olha os desafios da sua vida, quem é você? Esse tipo de coragem, esse tipo de expectativa, esse tipo de esperança. Deixa eu contar para encorajar, vou lembrar vocês viram muito disso, mas talvez, vamos dar um break aqui para te dar contar um testemunho. Até que horas? 5 minutos. Posso passar uns 40? Tá bom. Não, tenho sido muito fiel a honrar o tempo, de verdade. Você pode me falar, eu vou honrar. Beleza? Salta o freio de mão, cara. Não, tudo bem. Aí é você com Deus. Eu aprendi a honrar a liderança da casa. Se eu falar 10 minutos, eu disse 10 minutos. Isso daí é você que se acerta com Deus. Se Deus estava falando aqui enquanto eu estava falando e você trancou, o problema é teu. Eu vou honrar. Mas é verdade, cara. Não, eu vou. 30 segundos. Cara, eu aprendi isso, não estou dizendo que você tem que fazer, tá bom? Pessoal, é coisa minha. Eu sempre falo assim, eu vou no flow, vou na e tal, e eu vou mesmo. Mas Deus colocou uma liderança sobre essa casa. E eu vou honrar essa liderança. E se eles falarem que tem 5 minutos, eu vou falar mais 5 minutos. Mesmo que o Espírito Santo queira falar mais 50. Por isso que eu falei, é problema de vocês. Tá bom? Então, beleza. Estou liberado. Mais umas 2 horas de pregação. Quando a Urbana, que é a igreja que eu pastoreio, que nós plantamos lá em Ponta Grossa, começou, eu saí de uma igreja rica, muito bem estruturada, debaixo de uma palavra de Deus. Eu simplesmente comecei a acreditar que João 14, quando Jesus diz assim: olha, você que crê no meu nome vai fazer as mesmas obras que eu faço, e obras maiores ainda fará. Você vai impor as mãos sobre os doentes, eles serão curados, os enfermos serão sarados, os mortos vão ressuscitar. Eu creio nisso, eu falei, eu acho que eu preciso fazer uma transição. E assim eu fui. E eu fui completamente pela fé. Pela fé quer dizer assim: primeiro você dá o passo, depois Deus faz o chão aparecer. É basicamente isso, chamado de Abraão. Só vai. Para onde, Deus? Só vai. Obedece. Falei, tá bom, só vou. Saí em dezembro dessa igreja e passei a viver sem salário durante 2 meses, com uma reserva que nós tínhamos feito. E aí eu e a minha linda esposa aqui fomos morar na casa do meu sogro e da minha sogra. Que jeito bom de começar esse novo ciclo, né? Mas o meu sogro e a minha sogra são bênçãos, de verdade mesmo. E nós começamos a fazer alguns cultos, algumas reuniões ali. E dentro de 2 meses, o lugar que nós reuníamos, que era talvez do tamanho aqui entre essas colunas, essa parte que estão as cadeiras no meio, ficou pequeno, não cabia mais pessoas. E a gente precisava de um lugar. E nós começamos a orar, porque na nossa mentalidade, se a gente precisa de uma igreja, a gente precisa de um espação, um barracão, um prédião. Até porque o prédião enche o nosso coração, né? Olha, prédião da minha igreja. Mas eu sei que não acontece aqui, era só lá. E aí um dia eu estava num momento muito espiritual, como talvez seja o seu também, tomando banho. E Deus me deu uma visão muito clara. No banho eu via que eu estava numa casa, um cômodo assim, onde tinha todas as minhas coisas, as coisas da minha casa. E eu fechava a porta e eu descia uma escada, e embaixo estava acontecendo um culto. E daí me veio uma brilhante ideia, que obviamente não foi minha, pensar assim: por que nós não procuramos uma casa? Eu não tenho recursos, a igreja não tem recursos, nós nos juntamos sem recursos e se ajudamos, certo? Eu moro na casa. Oi? Vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem bem, tem que ser louco, falei, o reino de Deus é pra gente maluco. Vamos procurar uma casa.
E eu saí dali. Eu lembro de ter visto 4 ou 5 casas que eram grandes o suficiente para a gente morar e tivessem um espaço grande o suficiente para a gente reunir as pessoas. E de todas essas casas, tinha uma que era a melhor, disparada, era lindo, era um lugar, sabe, aquele nem Salomão em toda a sua glória viu ou morou num palácio daquele. E tinha espaço, era a melhor de todas, mas era a mais cara. E aí eu reuni com alguns irmãos, nós estávamos orando e nós não tinha um centavo, gente. Não tinha um centavo. Nós começamos a igreja sem um apoiador financeiro. Ninguém, foi loucura. O que eu falei, você tem que ser doido, assim, retardado mesmo. Não tinha salário, não tinha alguém falando assim, olha, nós vamos cobrir vocês, está aqui uma oferta mensal de tanto, de 15, 20 mil reais. Não tinha. Até porque isso aí é difícil, Deus tem que mover o coração, né? E a gente começou a buscar Deus numa reunião e Deus falou assim, olha, hoje à noite vocês vão lá na frente da casa. Tem umas coisas daí malucas, né, que a gente faz. Vamos lá na frente da casa. Era de madrugada, nós saímos e fomos morar lá na frente da casa. E quando eu cheguei na frente da casa, como um tijolo caindo no meu coração, o Espírito Santo falou, eu vou entregar esse lugar a vocês. Eu falei, uau, ok. Não sei como, mas se o Senhor falou, ok. E aí eu tirei uma foto daquele sobradão e levei para casa do sogro da sogra. No dia seguinte eu falei, Deus falou com a gente sobre esse lugar aqui, E naquela foto que eu tirei de madrugada, tinha a placa de uma imobiliária que não tinha antes. E aí meu sogro falou assim, essa imobiliária é de um amigo meu. Vamos lá conversar com ele hoje de tarde? De repente, né, por ele ser meu amigo. Eu falei, vamos, né? Mas Deus tem que fazer mais coisa ainda. Passou mais meia hora, o Jeremy, pastor da denominação onde eu estou conectado hoje, me ligou assim e falou, Vitor, nós conseguimos um apoio financeiro para vocês durante 3 anos. Nós vamos ajudar vocês com R$1.500 no primeiro ano, 1.000 no segundo ano e 500 no terceiro ano. Resolvia muita coisa? Não. Mas era uma resposta para mim. Eu falei, sabe, Eliseu orando, eu vejo uma pequena, pequenininho. Era uma ofertinha, que diante do cenário, eu que não tinha recurso, e a igreja que não tinha recurso, era pouca coisa. Eu falei, glória a Deus, vamos para cima. E aí, quando nós fomos de tarde para negociar, na imobiliária, negociamos com o proprietário, se eu não me engano, o aluguel que eles estavam pedindo era algo em torno de 4.700, e nós negociamos por volta de R$3.000. Era algo assim completamente inimaginável. Era um sobrado gigantesco e estava recém-reformado. Quando eu brinquei assim, nem Salomão em sua glória, porque teve um episódio quando nós entramos nessa casa, que o banheiro, nós morávamos em cima, coincidentemente, o banheiro, a suíte do quarto onde nós tínhamos, devia dar mais ou menos dessa cadeira até onde vocês estão sentados ali, ou mais, e o teto do banheiro era de vidro, assim, sabe? Você tomava banho no ar e tal. E eu me criei, alguém conhece Ponta Grossa aqui? Eu me criei no buraco da Coronel Cláudio. Quem sabe, sabe. Entendeu? Quem não sabe, depois vai procurar o que era a Coronel Cláudio ali na década de 90. E aí eu lembro que eu olhei para aquele lugar e eu me senti mal. Eu falei, Deus, tem gente que não tem uma casa do tamanho do banheiro que eu estou usando hoje. Eu lembro que Deus falou assim, olha, Vitor, eu conheço teu coração. Eu sei que eu posso colocar você nessa casa, porque essa casa não vai tomar o teu coração. Você nunca vai se orgulhar disso. Então você pode desfrutar. E aí, a gente estava faceiro, feliz. Tem uma casa, marcamos o culto inaugural de festa, lembra? Era 5 de abril, se eu não estou enganado, 5 de março. 5 de março. O que aconteceu uma semana anterior? Lockdown. Pandemia apareceu. E ninguém mais podia se reunir. E olha o livramento, olha como é bom quando você escuta o Espírito Santo. Quando você está tomando banho, Deus te dá visões, tá? Ore enquanto você está tomando banho, Deus vai falar com você. Nós estávamos buscando um barracão. Diz para mim, o que ia acontecer se a gente aluga um barracão naquela época? Prestes a pandemia estourar e os lockdown começar a acontecer. Nós íamos ficar com um elefante branco parado lá sem ter o que acontecer, mas agora a gente tinha uma casa. E na casa podia reunir 10 pessoas. Pensa num povo que fez reunião de grupo pequeno naquela casa. A igreja urbana nasceu nesse ambiente onde Deus nos livrou de algo que parecia ótimo e nos deu uma estratégia, nos deu um caminho. Mas o que eu quero te encorajar com essa história, deixa eu voltar aqui, senão eu vou divagando demais. Existia a melhor casa.
Existia o melhor ambiente, mas era o mais caro, era o mais difícil. E talvez esse era o gigante daquele momento, mas Deus não estava preocupado com isso. Tempos depois, a pandemia passou, nós passamos a nos reunir depois de um ano e pouco, né, já com total liberdade. E aquela casa também ficou pequena. Era uma edícula também do tamanho desse espaço, só que do lado tinha mais espaço aberto, a piscina e tal. E eu lembro de um culto, antes, eu lembro em dezembro, no mês de dezembro do ano seguinte, do mesmo ano que nós entramos ano seguinte, nós entramos na casa, Deus falou no meu coração assim: Victor, procura um barracão. Eu falei, tá bom. Fui lá, pesquisei, achei 7 barracões em Ponta Grossa. Existia um que era o melhor, mas era o mais caro. Falei, Deus só falou procura, deixei a lista salva lá, beleza, vida que segue. Passou, isso foi em dezembro, em fevereiro a gente teve esse culto que estava babando de gente. Tinha gente quase caindo dentro da piscina. A casa já não era mais suficiente. Deus falou, olha, eu estou cumprindo as promessas que eu falei lá atrás. Um dia esse lugar ia ficar pequeno, vocês vão precisar de um lugar novo. Por isso eu falei, procura o barracão. Mas ok, ainda não tinha a menor condição. Agora a gente já vivia na casa, comia, se vestia, a igreja tinha condições de se reunir. As coisas estavam acontecendo, mas ir para um barracão, sem chance. Até que um dia 2 irmãos da igreja falaram assim, pastor, nós estamos abrindo uma empresa. Eu queria que o senhor viesse aqui visitar o lugar onde vai ser, para orar conosco, enfim. Eu falei, tá bom, vamos lá. Passou a localização. Quando eu cheguei no lugar onde era, o barracão. Qual deles? O melhor e o mais caro. E eu já entrei pensando assim, senhor, tem alguma coisa aqui nesse lugar, né? Não tinha a menor condição de nada. Eu só fiquei pensando, eu vim orar pelos meus irmãos aqui, e Deus vai abençoar esse lugar. E aí eles falaram, olha, nós estamos com o plano de fazer isso, lá embaixo a gente vai fazer escritório, aqui em cima nós vamos fazer uma loja, é um barracão até grande assim. E eu falei, tá bom, então vamos orar. Ele falou, mas pastor, a gente quer fazer uma proposta. A gente vai usar nesse primeiro momento mais lá embaixo, que tem algumas salas, vamos fazer um escritório, e depois a gente pode fazer assim, aqui em cima, um lugar que a gente pode ficar intercambiando, né? A igreja hoje usa no final de semana, a empresa usa durante a semana e tal. Eu falei, legal, mas como é que vai funcionar essa parceria? O barracão naquela época, o preço de aluguel dele era R$ 6.500, isso há 5, 6 anos atrás. Aí falaram, nós conseguimos uma negociação por 4. Eu falei, glória a Deus. E a igreja? Não, se a igreja colaborar com R$1.000, tá top, nós vamos entrar junto. Eu falei, é agora. Falei, a gente não consegue pagar 6,5, a gente não consegue pagar 4, mas 1.000 nós conseguimos. Nós vamos para cima, nós vamos dar um jeito. E Deus esticou em 1 mês, exatamente naquele 1 mês, o nosso orçamento, para entrar naquele lugar. Deixa eu dizer para você, aquela loja nunca funcionou lá em cima. Aquela empresa abriu e fechou, acho que em 4 meses. Deus colocou aqueles irmãos lá só para a gente conseguir entrar naquele lugar. Está entendendo? Quando Deus traz promessas a você, deixa eu conectar de novo com as Escrituras. Quando Deus coloca você diante de algo que Ele falou, você tem 2 caminhos. Ou você acredita que Deus é fiel, poderoso o suficiente para fazer com que você acesse esses lugares, ou você vai ser um murmurador que nunca vai ver as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Os murmuradores foram levados em direção ao deserto, mais uma vez, por ser uma geração incrédula, e por 40 anos ficaram vagando até que aquela geração morresse. Se hoje você está, querido, preste atenção, às portas de algo que Deus tem para você, você só tem 2 caminhos. Ou você fica olhando e falando, mas é o mais caro, mas é o mais difícil, mas é o melhor cliente, mas é a cura mais impossível. Ou você começa a acreditar que o Deus, que é o Deus da sua vida, que habita em você, é aquele que sustenta o universo com as suas mãos. É aquele que diante do nome dele toda e qualquer realidade se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Nada subsiste diante do poder do Senhor. Não existe outro caminho, só existem essas 2 possibilidades. E se você se tornar um murmurador, que só olha para o preço, só olha para o tamanho da doença, só olha para o tamanho da crise do teu casamento, só olha para os desafios do teu trabalho, só olha para as tuas crises financeiras e não olha para o Senhor, meu irmão, vai voltar para o deserto. E você vai morrer ou ficar vagando espiritualmente, até você começar a crer naquilo que Deus tem para você. E se você é um desses, se
você é um desses, depois você lê capítulo 14, não estou mentindo, depois você lê lá nas escrituras. Eles voltam àquele relato negativo, fala que a terra é boa, mas a terra é difícil, e eles começam agora a envenenar uns aos outros com aquele relato negativo. E começa agora um ambiente de falta de fé, um ambiente que deveria ser um ambiente de empolgação, motivação com as promessas de Deus aqui para mim, se torna um ambiente de falta de fé. Esse povo ele fica tão maluco, esse povo ele fica tão perdido que ele diz assim: olha, é melhor a gente voltar para o Egito. Eles ficaram 400 anos orando, pedindo libertação, e passam o deserto inteiro reclamando, e quando chega na boca do gol, porque tem gigante, porque tem muralha, fala assim: é melhor voltar atrás. Querido, talvez você tenha tanta falta de fé, que Satanás assediu o teu coração dizendo assim: olha, é melhor há 15 anos atrás, quando você nem conhecia Jesus, você ganhava dinheiro, agora você é um quebrado, você prosperava em áreas da sua vida, e agora você parece que só vai para trás, e você está tão esquecido daquilo que Deus fez no Egito, da poderosa mão que feriu todos os outros ídolos e deuses, da poderosa mão que fez sair água da rocha, que fez chover pão do céu, esqueceu do que Deus já fez na tua vida, que está falando é melhor voltar lá atrás. E eles falam algo assim, que eu quero que ecoe agora para a vida desses dois aqui: é melhor, vamos escolher outros líderes, e eles vão nos conduzir de volta àquele caminho. Eles estão falando, vamos escolher alguém que fale aquilo que nós queremos ouvir. Deixa eu dizer algo muito sério agora, para mudar o tom aqui da nossa conversa. Deus deu uma visão para esse casal. Vocês creem nisso? Sim. Deus os levantou como líderes sobre essa casa. Assim como Deus levantou Moisés, Josué e Caleb. Mas eles viam, Josué, Moisés e Caleb, viam coisas que o povo não via. Eles tinham um coração com sensibilidade a Deus para ouvir e ver coisas que eles não ouviam e que eles não viam, para crer no nível de fé que as outras pessoas não criam. E por conta de uma falta de visão, eles se rebelaram contra eles, disseram: olha, vamos tirar essa galera e vamos colocar aqui alguém que fale aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente gosta. Eu vou dizer para você que esse foi o maior freio na história da igreja, da Urbana, lá em Ponta Grossa. Pessoas que não conseguiam ver o que os seus líderes viam, e pela falta de fé, envenenavam as outras. Então, vou dizer algo muito sério para você. Os pastores não encomendaram essa mensagem, tá? Eu nem sei, nesse momento, qual é o ambiente aqui, o que vocês têm vivido. Mas se vocês não creem que a liderança dessa família, pastoral, espiritual, sobre essa casa, eles são as pessoas que têm a visão de fé e a direção de Deus sobre esse lugar, vaza. Não fica aqui. Sabe por quê? Porque pessoas que não acreditam e não andam debaixo da mesma visão, fazem com que pessoas que estão acreditando naquilo que Deus está dizendo, tenham que voltar para o deserto para passar 40 anos até que essas pessoas sofram. Nós, lá em Ponta Grossa, já éramos para ter avançado muito à frente em tudo aquilo que Deus tem proposto, mas nós voltamos patinando no deserto por conta de uma geração incrédula. Se você não acredita, em primeiro lugar, não fica murmurando, não fica reclamando: o pastor Kleber isso, a pastora Giovana aquilo. Cala a boca. Eu não estou dizendo que eles não vão errar, eu não estou dizendo que eles não vão falhar. São gente como eu e como você. Nasceram de novo em Cristo Jesus, mas estão aprendendo, ouvindo Deus, errando e acertando todo dia. Mas se você não crê que Deus deu uma visão para esse casal, de duas uma: ou você fecha a boca e fica aqui até Deus convencer o teu coração, ou vaza. Sabe por que eu estou tão esperançoso para esse tempo que a gente está vivendo lá no Ponta Grossa? Porque Deus fez uma limpa. Parece que esses dias foi o último galera assim que faltava. Deus falou assim: pronto, agora eu tirei quem não acreditava, agora nós vamos avançar. Entende? Estabeleça uma relação de confiança com a sua liderança. Estabeleça uma relação onde você sabe que quando eles estão dizendo: olha, é para cá, mesmo que você veja problemas, mesmo que você veja desafios, mesmo que você veja assim: olha, é difícil, pastor, é difícil, pastora, acredita. Se eles são homens de Deus sobre a vida de vocês, acredita. Tem dois caminhos: se você não crê, ou fecha a boca ou vai embora, porque senão vocês vão ficar patinando.
Deus não quer ver vocês patinando, os pastores não querem, eu não quero. Então, ou você segura a sua língua, ou você pega e arma a capa. Faz sentido essa expressão aqui para quem é de Curitiba? Faz? Ó, vaza, vaza. Satanás não tem o poder de ferir a igreja diretamente, mas ele tem o poder de inflamar o corpo para ferir o próprio corpo. A coisa mais demoníaca que eu vejo acontecer no reino de Deus não é a possessão demoníaca, não é demônios expurgando, não é política, não é liderança, não é. Sabe qual é a pior coisa no reino de Deus? Que Deus mais abomina? Uma boca desgraçada, que só fala o que não presta, que só fofoca, que só maldiz. Tiago vai dizer que se você não controla a sua própria língua, a sua religião é vã, é vazia. Eu quero ver no aniversário do ano que vem essa igreja avançando. Eu não sei quais são as promessas que Deus vai dirigir, mas essa igreja vai estar muito para frente em muitas coisas. Não sei se é sobre a quantidade de pessoas, lugares, milagres, não sei o que é, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Só que sabe como é que isso vai acontecer? Se você aprender a controlar a sua boquinha. Se você não tem fé para ver o que eles estão vendo, segura a linguinha, tá bom? Você tem o poder de estragar muita coisa, se você não souber controlar aquilo que, como uma chama, queima uma floresta, Tiago vai dizer. Então tome cuidado com isso. Dias atrás, eu tive uma... Vocês creem em transferência de unção aqui? Acredito? Posso falar disso? Mais ou menos? Mais ou menos? Acredito? Tá bom. Senão não ia falar, né? Impartation. Vou falar em inglês, né? Isso. O que é transferência de unção? Não é nada mágico, não pode perder pim-pim. Sabe quando Paulo escreve para Timóteo, diz assim: Timóteo, não negligencie o dom que você recebeu por meio da imposição de mãos do presbitério. Paulo, quando escreve para Roma, diz: eu queria estar com vocês para compartilhar algum dom. Existem coisas que Deus comunica através de pessoas, através da imposição de mãos, através de uma unção que foi derramada sobre alguém e é compartilhado com outras pessoas. Eu acredito nisso. Desculpe se eu viajei na maionese aqui, mas eu acredito nisso. E eu tive em um ambiente, esses dias eu tive uma conferência. Não tem nada especial em conferência, tá? Deus pode derramar unção no teu quarto, você não precisa ficar buscando conferência. Mas eu estava numa conferência. Eu acredito muito em algo que Deus liberou sobre a minha vida naqueles dias. Uma realidade de aceleração e uma realidade de criatividade. E eu acelerar processos. Tá acelerando aí, irmão? Cortando o giro. Amém. Glória a Deus. Eu, há uns 4 meses, eu abri uma empresa. E a minha empresa trabalha com o setor público, que significa que a gente trabalha com político. Eu não gosto. Então, tá bom. Deus mandou para lá, talvez seja justamente, né? Para que a luz de vocês brilhe diante dos homens. Vejam as suas boas obras. Glorifique o Pai que está no céu. Então vamos. Se a gente é sal, a gente é terra, vamos estar no meio da galera aí, né? Graças a Deus, Deus só colocou no meio de gente boa. Mas 6 meses atrás, quem sou eu na fila do pão? Não sou famoso, nada. Que furada vocês terem me convidado aqui. Não sou influencer, não sou nada. Eu sou só um cara que tem uma igreja lá em Ponta Grossa, está tentando não atrapalhar muito o que Jesus está fazendo naquela cidade. Só isso. Mas quando eu abri essa empresa depende de que nós nos relacionemos com pessoas que têm influência. Que nós sentemos em mesas de pessoas que vão assinar contratos de dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões de reais. Isso é muito louco. E nos últimos 2 ou 3 meses, eu nunca sentei com tanto deputado, vereador, vice-prefeito, prefeito, assim, sabe? Há 4 meses atrás eu estava lá, sabe? Desculpa, é ruim, mas vamos sentir, sabe? Tirando um negócio do umbigo, assim, fazendo nada, olhando para cima, incomodando os irmãos da igreja lá, e daqui a pouco eu tô aqui na Câmara dos Deputados, no Palácio, não sei do que é o nome do palácio aqui. Como é que é o palácio? Palácio Iguaçu, tem um Palácio Iguaçu, não tem? Vocês verem como eu sou orgulhoso, né? Nossa, eu fui no palácio que eu não lembro nem o nome.
Sentar com essas pessoas, eu falo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus falou, eu estou te dando acesso, eu estou acelerando processos. E para algumas pessoas, Deus começou a me dar uma criatividade, alguns caminhos, para acessar essas pessoas que eu falo assim, da onde veio isso? Sabe, eu estou orando, eu estou pensando, esse secretário desgraçado aqui, esse cara precisa me responder. Eu preciso desse cara, porque para que esse trabalho aconteça. E os projetos da empresa são projetos bons, tá? Projetos do reino de Deus. Não é para ganhar dinheiro, é para abençoar a gente. Para ganhar dinheiro é bom também. E eu falo, Deus, como é que eu acesso esse cara? E Deus começa a falar, faz isso, fala aquilo outro, vai por aqui, vai por ali. E você pensa, meu Deus, como assim? Eu não tenho capacidade nenhuma de pensar num negócio desse. E daqui a pouco o cara fala assim, nossa, você é o Victor da Carral? Como eu gostaria de sentar com você. Eu falo, como assim, cara? Eu queria sentar com você. Não falo nada, né? Porque daí eu me vendo caro. Eu falo, 6 meses atrás estava tirando penugem do bico aqui, mas eu sou um cara. Estratégias que Deus dá, uma aceleração, uma criatividade celestial. E vocês que querem avançar diante da promessa desse tempo do que Deus tem para você, para a sua vida, para essa casa, para essa igreja, para a vida de vocês, eu queria orar em especial por vocês, por um derramar de aceleração do céu, para que vocês possam se mover mais rápido, para que as pessoas que vocês tenham aqui, se hoje existem opositores, eu não sei quem são, espero que nem vocês saibam, mas se eles existirem, que eles sejam sarados e curados no seu coração hoje, nessa noite, em nome de Jesus, ou que eles vão embora, amém? Posso dizer amém para essa oração? Então amém. Se você é daquele que vai ficar falando lá, é gigante, é problema, é batel, é não sei o quê, vai embora, tá bom? Em nome de Jesus, estou falando sério. Oi? Porta aberta, exatamente. Tem gente que escandaliza, cara. Jesus escandalizava, leia lá João 6. Nossa, é difícil essa mensagem que o Senhor prega, Jesus, comer do teu corpo, beber do teu sangue. E vazaram fora. E aí Jesus ainda chega para os caras dele e fala, vocês não querem ir embora também? Deus não está muito preocupado se você vai ficar. Quer cuidar de você, quer pastorear você, mas não quer, vai embora. Tá bom? E eu quero orar por isso, para que haja uma aceleração do céu sobre essa casa, sobre essa igreja. Eu acredito que Deus colocou, eu tenho visto isso acontecer na minha vida. Não é por mim, não é porque eu sou bom, não sou nada. Quem sou eu na fila do pão? Mas Deus derramou algo, eu acredito nisso. E aquilo que Deus derramou, eu quero compartilhar com vocês. Uma realidade de avançar para as promessas de Deus com maior velocidade. Uma realidade, uma criatividade de descobrir caminhos e estratégias que você nunca tinha pensado. E ei, estratégias do céu geralmente são estratégias que constrangem a tua lógica, ok? Primeira estratégia quando o povo atravessa o Jordão é pegar a arca da presença e ficar rodeando uma muralha. Não faz sentido. 7 dias, vão lá e dão uma volta, fiquem cantando. No 7º dia dá 7 voltas, grito. Não faz sentido. E talvez hoje a criatividade que Deus vai te dar, você vai olhar para o teu negócio, para o teu trabalho, para a tua família, para o teu ministério, para essa casa e falar assim, não faz o menor sentido, mas não precisa fazer. Isso é o mais maravilhoso do reino de Deus. Você não precisa entender, você precisa obedecer. A gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que crê. E quando a gente crê nas coisas do alto, não nas coisas da terra. A gente não crê nos governos desse mundo, a gente crê no governo do céu. A política está um lixo, problema dos políticos, quem sustenta a minha vida é o Senhor. Vamos para cima, se Deus deu promessa, nós vamos alcançar promessas. E vamos rápido, vamos por novos caminhos. Ninguém nunca pensou, no teu trabalho, ninguém nunca pensou no teu nicho de negócio em fazer algo que Deus vai começar a te dizer. E você vai ser reconhecido como alguém que fala, uau, esse cara é criativo. Uau, essa mulher, ela tem, eu não sei o que ela tem, mas ela tem algo diferente. Ela tem uma visão em alguns caminhos que ninguém consegue imaginar. E você vai dizer assim, não é por mim. Aquele que morreu e vive por mim, e vive em mim, ele me ensina. Aquele que cuida de mim, é aquele que sustenta o universo nas suas mãos. Aquele que dirige a minha vida, é o dono de todo ouro, toda prata, toda criatividade, toda beleza, toda arte. É Ele, é Ele. Vocês gostam daquela música que diz assim, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Você crê nisso? Essa é a nossa direção, é por Ele. Ele é digno que você seja chamado de maluco.
Ele é digno que as pessoas sejam confrontadas por uma realidade celestial em você. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Viva o que Deus tem para você. Levanta, Júlio, por favor, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Você vai abençoar os seus pastores. Você vai abençoar os seus pastores, a sua liderança agora.